Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal convoca audiência pública sobre escolas cívico-militares na rede pública de São Paulo. Contagem regressiva. Faltam 30 dias para a maior eleição municipal do país. O plenário virtual do Supremo tem novo horário de início dos julgamentos. Defensora pública aposentada que xingou o entregador é condenada por injúria racial. Boletins de audiências de custódia revelam predominância de crimes relacionados a drogas e patrimônio. E ainda, começa em Belém o julgamento de um dos acusados pelo massacre de Altamira, uma das maiores tragédias carcerárias do Brasil. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 6 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal vai fazer uma audiência pública para discutir o programa Escola Cívico-Militar no estado de São Paulo. A convocação foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações que questionam a lei estadual que criou o programa nas escolas públicas estaduais e municipais de educação básica. Quem quiser participar deve se inscrever até o dia 4 de outubro, neste endereço que aparece aí na tela. A data provável da audiência é 22 de outubro. Os boletins de audiências de custódia do Conselho Nacional de Justiça revelam predominância de crimes relacionados a drogas e patrimônio. Carolina Chaves com as informações. Os dados são dos 2 primeiros boletins de audiência de custódia feitos entre 2015 e 2024. Eles apontam que mais da metade das pessoas presas em flagrante responde por crimes patrimoniais ou relacionados a drogas, como tráfico e porte ou uso de drogas. A maioria dos presos em flagrante é negro. As audiências de custódia foram criadas pelo CNJ em 2015. O acusado deve ser apresentado a um juiz ou juíza até 24 horas após a prisão. O magistrado vai analisar a legalidade do flagrante e decidir se mantém a prisão ou substituí-la por medidas alternativas. Desde a sua criação, foram registradas cerca de 1,6 milhão de audiências de custódia. A audiência de custódia é uma forma de garantir que não haja excessos na prisão em flagrante e nem o superencarceramento. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça vem publicando normas técnicas, como o Manual de Proteção Social na Audiência de Custódia e a Política Institucional do Poder Judiciário. A impossibilidade de rever provas e peculiaridades do caso levaram o Superior Tribunal de Justiça a afastar o estupro contra uma menor de 14 anos. A reportagem é de Liamara Mendes. A sexta turma do STJ manteve decisão de segunda instância que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável. A conclusão foi com base em regra que impede a reanálise de provas em recurso especial, bem como a aplicação dos princípios do grau de afetação do bem jurídico e da relevância social do fato. O caso envolve um homem de 20 anos que namorou uma menina de 13 anos e manteve relações sexuais com ela. O fato chegou ao conhecimento da polícia após um desentendimento entre a menor e a mãe. A genitora alegou que inicialmente havia concordado com o namoro. No entanto, sem autorização dela, a filha deixou o lar para morar com o namorado. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apesar da redação do artigo 217-A do Código Penal, o caso apresenta peculiaridades que impedem a simples aplicação do tipo penal. Para o TJSC, não existem elementos no processo que indiquem que o acusado tenha se aproveitado da idade da adolescente ou da suposta vulnerabilidade dela. Na visão da Corte Estadual, a situação deveria ser ponderada para evitar uma condenação desproporcional e injusta. Além disso, a jovem foi ouvida em juízo quando tinha 18 anos e, naquele momento, ela e a mãe não relataram que a situação tivesse causado qualquer abalo. O Ministério Público recorreu ao STJ. O relator do caso na sexta turma foi o ministro Sebastião Reis Júnior. Ele explicou que, no entendimento do Tribunal Estadual, embora o relacionamento tenha terminado depois de 2 anos e meio, o acusado e a suposta vítima constituíram a própria família durante esse período. Com isso, a conduta do homem não é compatível com aquela que o legislador buscou evitar. De acordo com o relator, para rever os fundamentos da decisão quanto à falta de elementos suficientes para justificar a condenação do réu, seria necessário reexaminar fatos e provas, medida vedada pela súmula 7.
Dessa forma, por maioria, a turma manteve a decisão que absolveu o homem acusado de estupro de vulnerável. As eleições de 2024 estão chegando, faltam exatamente 30 dias. E essa vai ser a maior eleição da história. Vamos agora direto para o Tribunal Superior Eleitoral conversar com o repórter Estevam Furtado. Oi, Estevam, boa noite. Boa noite, William. Faltam 30 dias para o primeiro turno das eleições municipais, a maior eleição municipal de todos os tempos. São mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores espalhados em mais de 5 mil cidades. E, William, é o seguinte, os dados registram um aumento de 5% no eleitorado de 2020 para cá. A faixa etária predominante é dos 25 aos 44 anos. Já o grupo do pessoal mais maduro, com 70 anos ou mais, cresceu 12%. E as pessoas com deficiência também estão indo nas urnas votar mais, um aumento aí de 25%. E o eleitorado com nome social cresceu 4 vezes mais. Já falando agora dos concorrentes, né, as pessoas que estão concorrendo às eleições municipais de 2024, nós temos aqui o seguinte dado: mais de 15 mil candidatos e candidatas para o cargo de prefeito, 15 mil também para o cargo de vice, e aí quando a gente vai falar de vereadora ou vereador, esse número sobe muito, são quase 430 mil pessoas. Lá no site do TSE, a gente tem uma matéria completa com as informações das eleições municipais 2024, tudo separado, tintim por tintim. Convido você que está nos assistindo a ir lá e dar uma olhadinha na matéria. William, volto com você. Ok, Estevam, obrigado pelas informações. E a seguir, aumenta em quase 4 vezes o número de processos envolvendo dívidas do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. E ainda, a TRF da Primeira Região anula a multa aplicada a um veículo clonado. A gente explica essa decisão no próximo bloco. Até já. Aumentou em quase 4 vezes o número de processos entre 2022 e 2023 envolvendo dívidas do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. A informação é da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O FIES é um dos programas do governo que oferece financiamento de até 70% do valor para cursos de graduação. Durante o curso, o estudante paga apenas os juros do empréstimo. Já os créditos são pagos de forma parcelada após a formatura. A dificuldade é que muitos recém-formados não conseguem emprego e nem pagar o restante da dívida. E esses casos vão parar na Justiça. Segundo o DataJude, o Banco Nacional de Dados do CNJ, em 2022, eram 8,9 mil processos envolvendo dívidas do FIES. Em 2023, o número subiu para pouco mais de 31 mil. Os estados com o maior número de contratos inadimplentes são São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Em novembro do ano passado, foi criado o programa Desenrola FIES para ajudar no pagamento das dívidas, que atualmente totalizam 15 bilhões de reais. O governo deu um prazo até 31 de dezembro deste ano para que os inadimplentes quitem ou renegociem a dívida com descontos de até 99%. Segundo o Ministério da Educação, mais de 351 mil estudantes já concluíram as negociações. A parcela não pode ser menor que R$ 200. Uma decisão do TRF da Primeira Região anulou a multa aplicada a um veículo aparentemente clonado. Os detalhes com o repórter João Ricardo. Uma motorista da Bahia que teve o veículo supostamente clonado e acabou sendo multada por uma infração cometida na BR-070 em Brasília, conseguiu na Justiça a anulação da infração. No TRF1, o desembargador federal João Carlos Meyer negou o recurso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes por entender que as provas apresentadas no processo mostravam claramente que a motorista não estava em Brasília no momento da infração. Ele destacou que, quando há indícios suficientes de clonagem, o proprietário do veículo não pode ser responsabilizado por multas que ele não cometeu. A decisão da 6ª turma do TRF1 confirmou sentença da 13ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, que já havia anulado a multa.
O Ministério Público do Paraná apresentou uma nova denúncia no caso de um assalto violento ocorrido em Guarapuava, numa transportadora de valores, em 2022. Na denúncia, o Ministério Público cita 3 pessoas acusadas dos crimes de latrocínio, sequestro, dano ao patrimônio público, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação, incêndio e organização criminosa. Durante o assalto, funcionários da empresa foram agredidos. Motoristas que circulavam nas proximidades foram feitos de reféns e usados como escudo na fuga. Além disso, um policial militar morreu no confronto com os bandidos. Os criminosos também incendiaram 6 veículos em pontos de acesso à cidade para dificultar a ação policial. Essa é a 4ª denúncia oferecida pelo Ministério Público nesse caso. No total, 27 pessoas já foram denunciadas. O Superior Tribunal de Justiça definiu que nulidade por desrespeito à ordem do interrogatório do réu pode ser apontada até as alegações finais. Repórter Jéssica Castro. A 3ª sessão do STJ definiu que, caso ocorra desrespeito à ordem prevista pela lei para a realização do interrogatório do réu, a alegação da nulidade desse ato pode ser feita até o momento das chamadas alegações finais, quando as partes apresentam os últimos argumentos antes da sentença. A decisão serviu para esclarecer um julgamento anterior do tribunal, realizado no sistema de julgamento de recursos repetitivos. O tema cadastrado como repetitivo 1114 definiu que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal e que a inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP trata somente da oitiva das testemunhas e não do interrogatório. Assim, o colegiado afastou a interpretação de que, ao fixar a tese repetitiva, teria definido que a nulidade deveria ser indicada no momento do interrogatório ou, no máximo, até a primeira oportunidade após a defesa ter ciência da inversão da ordem das oitivas. No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Sebastião Reis Júnior comentou que a publicação do inteiro teor do julgamento do tema 1114 pode ter dado margem à conclusão de que teria ficado vencida a posição segundo a qual a nulidade relativa à ordem do interrogatório deve ser apontada até as alegações finais. O ministro afirmou que o entendimento unânime foi no sentido de que, se o CPP define que as nulidades da fase de instrução podem ser indicadas até as alegações finais, a mesma compreensão deve ser aplicada no caso de apontamento da defesa sobre a inversão indevida da ordem dos interrogatórios. E a 4ª turma do STJ decidiu que ex-administradores e ex-controladores de banco têm legitimidade para intervir no processo de falência. Repórter Marina Campos. Por unanimidade, o colegiado decidiu que os ex-administradores e ex-controladores de instituições financeiras têm legitimidade para intervir no processo de falência instaurado a pedido do liquidante, mediante autorização do Banco Central. Ao constatar que seria inviável manter as atividades de um grupo econômico, o Banco Central autorizou o liquidante a requerer a falência das instituições financeiras pertencentes ao grupo, conforme a Lei 6.024 de 1976. Em primeiro grau, o processo foi extinto devido à falta de autorização da Assembleia Geral, prevista nessa mesma lei. Houve recurso contra a extinção do processo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelos ex-acionistas e ex-administradores do grupo econômico, na qualidade de terceiros interessados. Mas a Corte Local não conheceu da apelação e manteve os recorrentes no processo na condição de assistentes das instituições financeiras. Ao STJ, os ex-controladores e ex-administradores sustentaram a legitimidade para recorrer na qualidade de terceiros interessados. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, considerou contraditória a conclusão do TJ de Minas Gerais. Para o ministro, ao admitir a existência de interesse jurídico capaz de justificar a intervenção de terceiros pela via da assistência em qualquer fase do processo judicial, o TJ de Minas Gerais não pode negá-la em relação aos mesmos intervenientes na fase recursal, ao argumento de que não teria sido demonstrado o interesse jurídico. O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza blitz em departamentos para informar e conscientizar sobre a importância de ações sustentáveis, como o descarte correto de resíduos. Veja na reportagem de Thalita Ormond. Com descartes encontrados diariamente, como papéis de presente e potes plásticos,
O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso apresentou de maneira didática a destinação adequada desses e outros resíduos sólidos. Agora foi a vez da Assessoria Técnica Jurídica de Licitações da Presidência do TJ participar da Blitz da Sustentabilidade. O que é resíduo? O que é rejeito? Quando se aplica o conceito de reciclabilidade? Tudo que descartamos pode ser reciclado? Justamente para sanar dúvidas como essas e mostrar caminhos voltados à economia circular e ao consumo consciente, que a Blitz é realizada. Enquanto instituição, nós também estamos pensando desde o momento do consumo. É necessário de verdade consumir? Se for necessário, precisa consumir toda essa quantidade? E se precisar consumir toda essa quantidade, qual é o material mais sustentável que a gente possa consumir? Então, isso é dentro da nossa casa e também como instituição. Todo esse cuidado, inclusive, atende o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Como Poder Judiciário, precisamos ser exemplo para toda a sociedade. Então, essa implementação é importante e depende de cada um de nós, de ter esse conhecimento do que é rejeito e do que é resíduo. E é para isso que está funcionando a nossa Blitz de sustentabilidade em todos os departamentos. O conhecimento prático apresentado pelo Núcleo de Sustentabilidade do TJ será replicado pelos servidores e servidoras que pretendem utilizar mais o ecoponto, que atua com logística reversa de diversos itens. São pequenos hábitos involuntários que a gente tem que rever e no momento que está realizando, repensar, parar, analisar, falar, não, opa, isso aqui dá para reciclar. A gente age muito no automático. Tudo que não é utilizado por nós vai para o lixo comum. Essa cultura tem que deixar de existir. É fácil de fazer essa separação, não é algo difícil e também que o tribunal, né, aqui tem vários pontos de coleta, recolhe bastante material devido às parcerias, né? Então isso facilita muito. A seguir, segunda vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suspende direitos políticos do ex-governador do DF, José Roberto Arruda. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho discute a reforma da Lei dos Portos. Os detalhes já dá. A segunda vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suspendeu por 12 anos os direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A decisão foi um processo de improbidade administrativa aberto após revelações da Operação Caixa de Pandora. O juiz Daniel Carnacchione também condenou o ex-secretário José Geraldo Maciel e o dono da empresa Col Tecnologia e Serviços Limitada, José Celso Gontijo, à perda dos direitos políticos pelo período de 10 anos. Arruda, Maciel, Celso Gontijo e a Col Tecnologia e Serviços devem pagar cada um R$ 257 mil em multa, valor que deve ser atualizado. O ex-secretário de Relações Institucionais e delator da Caixa de Pandora, Durval Barbosa, foi condenado ao pagamento de R$ 257 mil em reparação de danos de forma solidária aos demais réus. José Roberto Arruda foi acusado de ser o chefe de um esquema de arrecadação de propina com empresas de informática para a compra de apoio político de deputados distritais entre 2006 e 2009. Cabe recurso da decisão. Com a participação de diversos especialistas, o Tribunal Superior do Trabalho discutiu a reforma da Lei dos Portos. O objetivo do debate foi estabelecer um novo marco regulatório que possa melhorar as operações portuárias. Repórter Michele Chiapa. O setor portuário é reconhecido como um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico do país. Daí a importância da revisão da Lei dos Portos, que tramita na Câmara dos Deputados. O tema foi discutido no Tribunal Superior do Trabalho por meio do simpósio sobre os novos horizontes do marco legal portuário. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, assinalou que, para aperfeiçoar a legislação, é preciso levar em conta o trabalho decente. O escopo de se alcançar o aprimoramento tecnológico, o desenvolvimento econômico
deve necessariamente vir passo a passo com o desenvolvimento dos direitos sociais. Trata-se de um avanço estratégico, fundamental, necessário para o país, mas sempre a perspectiva deve contemplar o interesse dos seres humanos, particularmente aqueles envolvidos nesse processo produtivo. O ministro do TST, Douglas Alencar, preside a comissão de juristas para a revisão legal da exploração de portos e instalações portuárias, a CEPORTOS, na Câmara dos Deputados. Ele pontuou que, para acompanhar a mudança no setor, é preciso reestruturar as regras. A ideia da criação da comissão busca dar continuidade a esse processo de modernização da legislação portuária brasileira. É preciso entender que o setor portuário compõe uma cadeia de logística, de infraestrutura, que é essencial para que a nossa economia possa produzir os bons frutos que são necessários para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Para criar um novo marco regulatório, especialistas do segmento apresentaram diversos assuntos específicos sobre a atividade portuária, como a questão do vínculo empregatício permanente do trabalhador portuário avulso. Por isso, a comissão no Legislativo dividiu os temas em subcomissões. Os tópicos visam soluções equilibradas, que promovam o desenvolvimento do setor e garantam os direitos e interesses dos trabalhadores. A comissão é dividida em 3 subcomissões, uma delas trata da questão do trabalho e da qualificação profissional. Tem vários temas polêmicos quanto à exclusividade, várias questões que hoje trazem muita insegurança jurídica e acaba trazendo um excesso de litigiosidade para a Justiça do Trabalho. A ideia da comissão é trazer segurança jurídica para o cenário das relações de trabalho. Nós já temos alguns princípios, algumas diretrizes, como prestígio à negociação coletiva, valorização do sindicato, valorização do trabalho humano. A ideia não é precarizar nenhum direito, na verdade é você otimizar e abrir até melhor o mercado de trabalho para mais trabalhadores portuários. Para ampliar o debate, a experiência americana do Porto de Houston foi compartilhada pelo CCEO-diretor John Mosley. Ele reforçou a importância dos portos nas relações comerciais e frisou a necessidade da manutenção de empregos para o crescimento econômico. Tudo como portos se trata de empregos. Nós somos dedicados como portos para o desenvolvimento econômico do país. E isso se trata de famílias, se trata de empregos para as pessoas, para o país, não? Então, a legislação, a maneira que as relações dos trabalhadores é muito importante, porque é a vida, são as vidas, são famílias afetadas. A secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, apresentou as ações do governo federal para desburocratizar o setor. Ela lembrou que em junho deste ano foi criado o programa Navega Simples, que visa tornar mais ágil o processo de autorização de terminais de uso privado, arrendamentos e concessões nos portos do país. O Navega Simples tem exatamente esse condão da gente conversar com o setor, conversar com o Congresso e entender quais são as necessidades, o que pode ser alterado, tanto em termos procedimentais quanto em termos regulatórios também. Então, a gente deve estar aí alterando as portarias, as resoluções da ANTAC, porque nós fazemos esse projeto em parceria com a ANTAC, e também, eventualmente, também alterações legais. Nós vamos aproveitar aqui as discussões da CEPORTOS e depois propor aí medidas de alteração na lei dos portos, a lei 12.815. O modelo portuário espanhol foi apresentado virtualmente pelo PhD Jonas Mendes Constante. O ministro do TST, Alexandre Ramos, que integra a Comissão de Portos, reforçou que é necessário entender o contexto de outros países para construir um novo marco regulatório portuário no Brasil. Quando falamos de portos, estamos falando de logística internacional, de comércio exterior, e não há como deixar de olhar para as experiências exitosas dos países com os quais fazemos negócio. Empresa que dispensou trabalhadores de forma coletiva, sem a participação de sindicato antes da exigência imposta pelo Supremo, não terá que pagar indenização. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Manuela Borges. O processo teve início em 2018, quando um sindicato de Minas Gerais entrou na Justiça para contestar a demissão de 44 funcionários de uma só vez.
sem a presença sindical. Em junho de 2022, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, obrigatoriamente, os sindicatos precisam estar presentes nas negociações para a dispensa em massa de trabalhadores. Entretanto, o entendimento da Suprema Corte vale apenas para situações que ocorreram após a publicação desse julgamento em 2022. Como a demissão dos funcionários em Minas Gerais foi em 2018, a empresa entrou com pedido de embargos declaratórios, um instrumento jurídico usado para questionar possíveis falhas em sentenças judiciais. A empresa argumentou que a decisão do Supremo afetava diretamente o caso julgado. No primeiro julgamento da ação, o TRT da Terceira Região havia determinado a reintegração dos funcionários, com o argumento de que o sindicato não havia sido informado previamente sobre as demissões, o que impediu a busca de alternativas para minimizar os impactos da dispensa em massa. Em 2022, a terceira turma do TST, ao analisar recurso dos empregadores, derrubou a ordem de reintegração dos funcionários, mas condenou a empresa a indenizar os trabalhadores. Agora, seguindo a jurisprudência da Suprema Corte, a terceira turma do TST entendeu que, nesse caso específico, a intervenção sindical ainda não era exigida. O colegiado derrubou a cobrança de indenização para os 44 funcionários e reforçou que a empresa não pode realizar futuras demissões coletivas sem a presença do sindicato nas negociações prévias. O plenário Supremo formou maioria para validar trecho da nova lei de licitações. A ação de relatoria do ministro Cristiano Zanin está em julgamento em sessão virtual que termina no fim da noite de hoje. Marta Ferreira tem mais informações. A nova lei de licitações é de 2021. A norma tornou o processo de contratação mais eficiente, além de promover maior transparência e agilidade. O Partido Solidariedade entrou com ação no Supremo questionando parte da lei que proíbe a recontratação de empresa que já tenha sido contratada com base na dispensa de licitação em razão de emergência ou calamidade pública. O partido alega que, no fim das contas, essa proibição resulta em punição antecipada às empresas que prestam ou fornecem bens ao Estado em regime de contratação emergencial. Assim, ofenderia os princípios que devem nortear a administração pública, como a eficiência, e geraria discriminação indevida. O questionamento do Partido Solidariedade foi levado ao plenário em sessão virtual. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestaram contra o pedido. O relator é o ministro Cristiano Zanin. Para ele, o dispositivo em discussão tem como objetivo evitar abusos que aconteciam antigamente. Ele votou no sentido de limitar a proibição às recontratações baseadas na mesma situação emergencial ou calamidade pública que motivou a primeira dispensa de licitação. Para Zanin, essa interpretação não restringe demais o direito do particular, que pode participar de futura licitação para execução de objeto contratual relacionado à contratação direta ou mesmo ser contratado diretamente por outro fundamento, inclusive no caso de situação emergencial ou calamitosa diversa da primeira. A maioria dos ministros votou com o relator. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou Zanin com apenas uma ressalva. O presidente do STF entendeu que a recontratação com dispensa de licitação é possível, mas apenas dentro do prazo de 1 ano. A sessão virtual termina hoje, no fim da noite. E a partir de hoje, as sessões virtuais do plenário e das turmas do Supremo Tribunal Federal vão começar às 11 horas da manhã das sextas-feiras e não mais à meia-noite. O horário de término continua o mesmo, às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira seguinte. Repórter Pablo Lemos. Essa é a primeira sessão virtual após a mudança de horário do início das sessões virtuais.
A resolução foi assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com o documento, caso tenha um ou mais feriados durante o período de julgamentos virtuais, o prazo de encerramento da sessão vai ser prorrogado para manter a duração de 6 dias úteis. A primeira pauta de destaque para o período de 6 a 13 de setembro inclui um recurso do Estado do Rio Grande do Norte. Em 2020, o plenário virtual do Supremo decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos em caráter excepcional. O caso que provocou a discussão envolve um portador de doença grave que não possui condições financeiras. O relator à época foi o ministro Marco Aurélio de Mello. Agora, o STF vai definir o alcance da decisão. O julgamento virtual sobre o caso retornou com o voto conjunto dos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar a questão. Os ministros entenderam, entre outros pontos, que a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensão do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento da repercussão geral, que entende que é dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras. O julgamento sobre o assunto deve ser finalizado no dia 13 deste mês. O ministro Cristiano Zanin, do STF, manteve a validade da destinação de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário para candidaturas de pessoas pretas e pardas. O ministro indeferiu o pedido da Procuradoria-Geral da República. A PGR alegava que a regra anterior estabelecia os 30% como mínimo e que a mudança feita por uma emenda constitucional abriria margem para que esse percentual fosse interpretado como teto. O ministro Zanin considerou equivocada a premissa da Procuradoria. A seguir, defensora pública aposentada que xingou o entregador é condenada por injúria racial. E ainda começa em Belém o julgamento de um dos acusados pelo massacre de Altamira, uma das maiores tragédias carcerárias do Brasil. Voltamos já. A defensora pública aposentada que xingou um entregador foi condenada por injúria racial. O caso foi em 2022, no condomínio de luxo em Niterói, no Rio de Janeiro. Pablo Lemos. A defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barroso foi condenada a 3 anos de prisão, mas a pena foi revertida para a prestação de serviços comunitários e no pagamento de 3 salários mínimos para organizações sociais. Ela foi denunciada por cometer injúria racial contra 2 entregadores no condomínio de luxo do bairro de Itaipu, em Niterói. Um deles teria sido chamado de macaco. A defesa dela diz que vai recorrer. Essa é a 2ª condenação da defensora no caso. Em dezembro de 2023, ela também foi condenada na esfera civil a pagar R$20 mil para cada um dos 2 entregadores. Começa o julgamento de um dos mandantes do massacre do presídio de Altamira, no Pará. A Polícia Federal investiga exploração sexual de mulheres em Goiás. No Rio, a Polícia Civil faz operação contra um esquema de lavagem de dinheiro. Vamos conferir. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico que envolvia transporte de drogas em ambulâncias. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Amazonas e Mato Grosso. O principal alvo da operação seria um empresário da área da saúde que usava ambulâncias para levar drogas. Em 2021, um dos veículos dele foi flagrado na rodovia Presidente Dutra com meia tonelada de maconha que seria levada para comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, entre 2020 e 2021, o homem teria movimentado cerca de R$6,5 milhões de reais, quantia incompatível com patrimônio e atividade econômica. Começou hoje o julgamento de um dos mandantes do massacre do presídio de Altamira, no Pará. Luziel Barbosa, o primeiro dos 5 acusados, responde pela morte de 58 presos. Ele participou por videoconferência porque está no presídio federal em outro estado. A rebelião ocorreu em 2019 a partir de um conflito entre 2 grupos criminosos, o Comando Classe A e o Comando Vermelho, que disputavam território dentro da unidade prisional.
No presídio, 58 detentos foram mortos, a maioria por asfixia. 16 deles foram decapitados. Os líderes do motim foram transferidos para outras unidades prisionais do Estado e até para presídios federais. A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater os crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual de mulheres, submissão à condição análoga de escravo, casa de prostituição e associação criminosa no interior de Goiás. Foram cumpridos 3 mandados judiciais em Mineiros, sendo 2 de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além da suspensão de funcionamento do estabelecimento. A investigação apurou que um grupo estaria aliciando mulheres sob promessas de trabalho e, após estarem na boate, descobriam que estavam endividadas e que não poderiam deixar o estabelecimento até que quitassem os débitos. A operação é para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos na rede criminosa, visando o desmonte do esquema de exploração sexual, com identificação de novas vítimas e participantes dos crimes. O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que leis penais mais severas não podem ser aplicadas de forma retroativa, como no caso da Lei das Saidinhas, que exige exame criminológico para a progressão de regime prisional. Repórter Manuela Borges tem os detalhes. O ministro Rogério Schetti, do STJ, anulou uma determinação da Vara de Execuções Criminais de São Paulo que obrigava um detento a realizar exame criminológico para que tivesse acesso ao regime de progressão prisional. De acordo com o ministro, o caso deve ser reanalisado, já que penas mais severas não podem ser aplicadas a casos anteriores a mudanças na lei. Desde que a Lei de Execuções Penais foi alterada em abril desse ano, passou a ser obrigatória a realização de exame criminológico para receber os benefícios da progressão do regime prisional em qualquer situação. Esse exame, por meio de uma avaliação psicológica, identifica se o detento tem chances de voltar a cometer novos crimes. Segundo a lei que versa sobre a progressão ao regime aberto, o condenado precisa demonstrar que é capaz de ter autodisciplina, senso de responsabilidade e baixa periculosidade. No caso que chegou ao STJ, o condenado estava cumprindo pena por crimes cometidos antes da nova lei. A defesa do preso entrou com pedido para cumprir pena no regime aberto sem ter que fazer o exame criminológico, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os desembargadores paulistas entenderam que a nova lei, por ter caráter de natureza processual, deveria ser imediatamente aplicável. Mas o ministro Rogério Schetti interpretou de forma diferente e afirmou que a nova lei não deve ser aplicada nesse caso, já que o preso começou a cumprir a pena antes da mudança. A seguir, o Ministério Público lança mais uma edição da revista Urbanidades. E veja também, Justiça do Trabalho da Bahia faz mutirão de direitos humanos e leva diversos serviços à comunidade em Salvador. Voltamos já. A Justiça do Trabalho da Bahia participou de um mutirão de direitos humanos em Salvador. A repórter Carolina Vasco explica como foi a ação que levou diversos serviços à comunidade. Uma ação que nem a chuva na capital baiana parou. Assim foi o mutirão de direitos humanos que realizou 840 atendimentos à comunidade de Alagados, na Península de Tapajipe, em Salvador, tais como serviços jurídicos e emissão de documentos. Marcos aproveitou a oportunidade. Foi a identidade do meu filho. O atendimento aqui foi ótimo. Foi rápido, rapidinho. E ele agora já está com a identidade dele já para pegar já. Mas como vocês fazem um evento desse, já adianta muito do nosso lado, porque demora o atendimento. Já que não, é jogo rápido. Dona Maria também gostou. Eu vim tirar a minha identidade e revalidar o registro do meu neto. Aí eu vim a oportunidade, né? Que eu queria tirar minha RG e aí eu não tinha como tirar, pagar. O TRT da Bahia está participando deste mutirão de cidadania, como o último momento do Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho. Acho que este é um poder judiciário que está em preparação, né? Estamos fazendo esse novo poder judiciário que sai dos seus gabinetes, que sai
dos seus fóruns e se encontra para o diálogo, para a articulação social. E isso muda muito a perspectiva, porque é assim que a gente sabe como essas pessoas vivem, o que elas sofrem, enfim. Isso acho que nos fará um poder judiciário melhor. Essa caravana ela chega às comunidades, né, como está chegando aqui em Alagados, e vem trazer um conjunto de serviços. Serviços como RG, serviço com certidão de nascimento, mas, para além disso, traz também para as escolas os diversos debates atuais sobre a questão LGBT, questão do idoso, né, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. A primeira parte da participação do TRT da Bahia aconteceu durante a apresentação da comunidade e suas reivindicações. Ana Carine é da ONG Cama, que atua com ações voltadas para a garantia de direitos e sustentabilidade da comunidade. Nós somos 165 mil habitantes dentro de Itapajipe, 90% se autodeclaram negros. A gente tem uma população majoritariamente de mulheres, são mulheres negras, mães solos. Então a gente precisava dialogar sobre isso e mostrar para a cidade de Salvador, que é a cidade mais negra fora de África, que a gente tem vida, a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue identificar e pensar propostas para um território e replicar para os outros territórios. Eu acho que o TRT ele tem um papel fundamental, né? Que é de desmistificar, primeiro, a justiça, mas também de pensar estratégias junto com a comunidade de enfrentamento. A quarta edição da revista Urbanidade foi lançada essa semana em Brasília. A revista é produzida pela Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo do Ministério Público. Quem acompanhou o lançamento foi a repórter Carolina Chaves. O lançamento foi durante a abertura do 13º Fórum Mundial da Bicicleta e do 11º Encontro Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta e Cicloativismo. A quarta edição da revista tem como tema central o uso da bicicleta, os avanços e desafios do uso desse meio de transporte como lazer ou exercícios físicos, impactando de forma positiva na saúde, o bem-estar e o meio ambiente. Tudo isso é mostrado em forma de entrevistas, artigos e relatos de ciclistas e especialistas em mobilidade, como explica o promotor de justiça Dênio Augusto de Oliveira Moura, coordenador da Rede Urbanidade. A gente enxerga na bicicleta um potencial enorme, principalmente aqui no Distrito Federal, né? Que nós temos um relevo relativamente plano, nós temos um clima que favorece. Lógico que a gente precisa trabalhar isso, a questão do sombreamento, mas a bicicleta tem muito a colaborar nesse contexto que nós estamos vivendo, né? E sem contar que a bicicleta ela vai trazer um bem-estar, vai trazer saúde, vai trazer, inclusive, uma forma diferente de enxergar a cidade para os cidadãos. O Fórum Mundial de Bicicleta e o Encontro Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta e Cicloativismo vai até domingo. A programação inclui oficinas, debates, atividades culturais e até passeio de bicicletas. O evento é organizado pela Rodas da Paz e vai até domingo. Participam cicloviajantes que vieram de outros países como Colômbia, Equador, Bolívia e Peru. Alguns pedalaram por 7 meses para participar do evento. Ciclistas de outros estados brasileiros também vieram para o encontro. Damião ficou 25 dias pedalando de Petrolina para chegar na última terça-feira no Distrito Federal. Ele já foi até a Argentina de bicicleta. Para ele, o pedal proporciona uma experiência única. Em vez de pegar um carro e ir para um lugar distante, pegar um ônibus, aí eu prefiro ir de bicicleta, fazendo vivências pela estrada, pelo caminho, dormindo, acampando, fazendo esse tipo de vivência junto à bicicleta. Os participantes vão discutir o uso da bicicleta sob a ótica da emergência climática e um meio de evitar doenças. Ao final, será elaborado e proposto um plano de ação para viabilizar, incentivar e conscientizar sobre o uso da bicicleta no dia a dia. A gente se habituou a olhar uma pessoa de mais de 40 anos como naturalmente hipertensa, naturalmente pré-diabética. Está errado. É o nosso modo de vida que precisa mudar, entendeu? A bicicleta oferece isso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios faz na próxima semana o 5º Seminário Internacional Gestão e Inovação no Judiciário. O evento é gratuito e vai reunir palestrantes de renome para discutir o futuro da justiça digital. Repórter Amanda Mustafa.
Com o tema Governança Digital em Tribunais Inteligentes, o seminário será dos dias 11 a 13 de setembro e vai trazer debates e reflexões essenciais sobre os principais desafios e oportunidades da tecnologia no meio judicial. É um evento realmente muito importante para a Justiça, porque a gente está buscando trabalhar o momento atual, que é um momento de muita transformação. A gente está passando de um momento, de uma fase de um processo eletrônico e tribunais virtuais para uma fase de processos inteligentes e tribunais inteligentes. Porque além de o processo eletrônico e os tribunais serem virtuais, a gente está então passando a utilizar cada vez mais a automação e também a inteligência artificial. Ou seja, a gente pode ensinar a máquina a fazer aquelas atividades repetitivas que não dependem de um ser humano para fazer, para que os magistrados e servidores do judiciário possam se ocupar daquelas atividades de julgar, que exigem sensibilidade, que exigem inteligência humana, né, para julgar. O evento será transmitido pelo canal do TJDFT na plataforma YouTube. Uma oportunidade para magistrados, servidores, estudantes e profissionais do direito discutirem as inovações que estão moldando o futuro da justiça no contexto global. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site da Escola de Formação Judiciária do Tribunal. Nós teremos palestrantes do mundo inteiro aqui, né? Então do Brasil inteiro, as maiores referências do Brasil, que estão desenvolvendo essas IAs de ponta no CNJ e nos tribunais, e também palestrantes da Universidade de Lisboa, da Universidade de Coimbra, em Portugal, da Itália, né, as maiores referências nessa temática, o pessoal que está trabalhando com IA nos tribunais na Itália, Marco Veliconha, por exemplo, Francesco Contini na Universidade de Bolonha, e ao final teremos ainda a palestra de encerramento com o Richard Susskind, que é a maior referência mundial em cortes online, né, que há 10 anos já dizia o que aconteceu hoje. A história de um juiz virou livro infantil. Fabinho, da roça aos tribunais, aborda o racismo e a importância da educação na realização de sonhos, além de transmitir uma mensagem de superação, igualdade e justiça. Acompanhe na reportagem de Pablo Lemos. Negro e de origem pobre, o juiz Fábio Esteves nasceu em Chapadão do Sul, interior do Mato Grosso do Sul. Ele se formou em escolas públicas do ensino fundamental até chegar à universidade. A escola rural que frequentou foi construída a pedido do pai dele, um agricultor analfabeto, mas que conhecia o valor da educação. Essa história pode acessar um público que eu queria muito que acontecesse, que são as crianças, especialmente crianças que não têm muito acesso ainda hoje. Então, o fato de ser um livro infantil vai acessar exatamente quem eu quero que acesse. O livro infantil foi escrito por Claudine Bernardes, uma especialista em contos e fábulas terapêuticas. Fábio Esteves é juiz criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e juiz auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin. Fábio Francisco Esteves é um exemplo de que, com determinação e trabalho árduo, é possível superar as barreiras que a vida nos impõe. O Fábio é uma inspiração para quem acredita que o judiciário não apenas aplica a lei, mas também é um agente transformador na sociedade para a eficácia real e concreta dos direitos humanos e fundamentais. Há 13 anos, o juiz Fábio Esteves desenvolve no Distrito Federal uma ação social que leva a jovens carentes de escolas públicas uma formação em cidadania, para que tenham uma visão do papel de cada um no mundo e de como o direito as constitui cidadãs. Mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas pela ação, que já se espalha por 4 estados. E uma última notícia. A segunda turma do Supremo manteve a nulidade de todos os atos praticados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba contra o empresário Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. O julgamento ocorre na sessão virtual que se encerra às 23h59 desta sexta-feira. Mas todos os ministros que integram o colegiado já apresentaram seus votos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, aproveite o fim de semana.